Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé. Estamos fazendo a oração para darmos início a mais um culto de ensino. Feche seus olhos comigo. Senhor Deus, querido Pai, estamos aqui diante da Tua presença, reunidos uma vez mais, meu Deus, para sentir o toque do Senhor, para ouvir algo a respeito da Tua palavra. Nós estamos aqui para aprender um pouco mais, Jesus, para nos encontrarmos ainda mais, Jesus, preparados para fazer a Tua obra, para fazer a Tua vontade. Toma em Tuas mãos, meu Deus, a cada coração que aqui está, que o Senhor possa abrir as nossas mentes também, para que nós possamos receber a Tua palavra. Meu Deus, que nós possamos entender, meu Pai, a Tua vontade nesta noite. Nós oramos e pedimos ao Senhor, nos dê sabedoria, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu retorno o trabalho ao nosso pastor. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos estar lendo a palavra de Deus, já para a gente dar início. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Segundo livro do profeta Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, vamos estar lendo a partir do versículo 9, vamos ler até o versículo 13. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, do versículo 9 ao 13, diz assim: E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com uma alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cervados. Só até aqui, os irmãos podem tomar assento. Meus irmãos, nós falamos há pouco tempo aqui a respeito desse texto bíblico. Nós falamos um pouquinho, não me lembro se num dia de ensino ou em uma outra oportunidade, na pregação, mas nós falamos a respeito desse texto, de algumas coisas. E estava analisando esse texto e, se fosse para mim dar um tema para o assunto que nós vamos estar falando hoje, eu daria um tema: às vezes a gente está fazendo as coisas certas de forma errada, ou fazendo coisas certas com a motivação errada. E isso nos custa caro, se assim nós procedermos.
existe, às vezes, na nossa mente, coisas que a gente acha que estamos fazendo certo, porém de formas erradas, mas às vezes Deus não leva em consideração na questão se a gente não tiver conhecimento. Mas a partir do momento também que eu nem tenho conhecimento e também não tenho interesse em saber, aí Deus também não pode, nos ter por inocente. Não pode, porque é a gente que não quer, nem sabe nem quer saber. Então, como que Deus vai se agradar? Como que Deus vai abençoar? Não tem como. Mas, entrando aqui já no assunto, vamos estar pegando esse texto e um pouco da vida de Davi. É um texto que raramente eu prego fora, só quando eu acho alguma coisa para trazer para a meditação dos irmãos. Porque a respeito de Davi, até quem não é crente fala, né? Fica falado demais quando fala de Davi. Todo mundo fala de Davi. Talvez seja uma das histórias mais contadas da Bíblia por aí afora. Mas tem algumas coisas que nos ensinam muito. E eu falei para os irmãos que às vezes a gente está fazendo a coisa certa de forma errada. E foi assim que Davi procedeu aqui nesse texto. Davi, um homem segundo o coração de Deus, como diz as Escrituras, mas Davi não teve só acerto na sua vida. Assim como nós, ele teve muitos momentos de erros na sua vida. E estes erros trouxeram também para Davi algumas experiências que, quando ele escreve os Salmos, é o livro mais lido do mundo, é o livro de Salmos. Porque ali Davi, 70% do livro é ele que escreve, e ali ele fala das suas experiências, fala que aquele que espera no Senhor, ele fala a respeito daqueles que estão na sombra do Senhor, ele fala a respeito de momentos de perseguição. Então, essas coisas para Davi trouxe algumas experiências. E Davi, ele assume o reinado de Israel, e ele percebe que ele está, ou o povo está sem a arca da aliança. E ele não quer governar sem a presença de Deus. Ele precisa buscar a presença do Senhor, a arca, que ali representava a presença de Deus, aonde ela chegava. E a arca foi tomada ainda no tempo dos juízes, em 1 Samuel, capítulo 4, quando os sacerdotes Ofni e Finéias, os filhos de Eli, vão para a peleja em pecado, como também o povo, e ali eles perdem a peleja e ainda perdem a arca da aliança. E Israel fica sem a arca da aliança. E Davi, quando assume o reinado, ele se interessa em buscar a presença. Ele não quer governar sem a presença de Deus ali na arca. Então ele vai buscar a arca, porém de forma errada, fazendo a coisa certa de forma errada. Os irmãos sabem que a arca estava nas mãos dos filisteus. E eles tentaram zombar da arca de Deus, mas em nenhum momento Deus ficou por baixo, porque Deus não fica por baixo.
ele, ainda que as pessoas que ele levantou para lhe honrar, lhe desonre, mas o nome dele não é desonrado. Ele honra em qualquer que seja o território, ele honra seu nome. Foi o que aconteceu com Dagon, caiu, quebrou em pedaços, e Deus ali enviou algumas pragas para aquele povo, e o povo entendeu que a praga era por conta que eles estavam tocando em algo que não era para tocar. Então eles decidem fazer um carro novo, tomaram conselho com os sacerdotes deles, com os adivinhos, e decidiram fazer um carro novo para enviar a arca. Pegaram ali os bois, botaram naquele carro, todo mundo sabe disso, e os bois saíram em direção ao lugar que a arca deveria estar. E aí a Bíblia diz que ia acompanhando esta arca algumas pessoas, e dentre elas ia um homem chamado Uzá e também Aiom. Eles iam acompanhando a arca, cuidando da arca, e a arca estava sendo levada. E Davi havia preparado 30.000 homens, convocado 30.000 homens, aquela alegria toda. Agora a presença vai vir, agora vamos trazer a presença para Jerusalém, a arca vai chegar aqui, e aquela alegria toda fazendo a coisa certa de forma errada. E aí, quando chega em um determinado lugar, os irmãos sabem, os bois tropeçam, e a arca balança para cair, usar para não deixar a arca cair, ele também vai fazer a coisa certa, porém de forma errada. E veja os prejuízos que acontecem. Deus mata Uzá na hora ali. Abre nele feridas e mata um homem que tentou fazer a coisa certa. Mas Uzá não foi separado para cuidar da presença. Com boa intenção ele tocou, mas não era para ele tocar. E todos os irmãos sabem disso. E pagou um preço muito alto, perdendo a sua própria vida. E aí Davi temeu, o texto que nós lemos, a Bíblia diz que Davi temeu em trazer a arca do Senhor. E aqui está um ponto bem interessante para a gente meditar. Sabe por quê? Porque Deus, ele nunca vai se agradar quando há um certo coloio de trevas com a luz, como eu falei semana passada aqui. Nós estamos vivendo uns dias muito melindrosos, dias trabalhosos, como diz a Bíblia, aonde as pessoas que acham que conhecem a Deus misturam muito as coisas. Esses dias a gente estava conversando ali embaixo no salão sobre o misticismo. As pessoas não sabem mais discernirem o que é de Deus e o que não é de Deus. Existem crentes por aí adornando seus filhos para dançar em quadrilhas, como eu falei no outro dia aqui, né? Pessoas que acham que têm conhecimento bíblico, fazendo investimento para amanhã vir uma colheita e talvez não seja tão agradável. Mas essas pessoas dizem que conhecem a Deus. Então veja só, o pensamento, quem sabe, é de produzir alegria na criança, né? O pensamento, quem sabe, bom, porém o resultado disso aí não vai ser coisas boas. Sabe por quê? Porque Deus não mistura os seus. Os nossos filhos têm que serem ensinados que o Senhor é digno de louvor. E tudo aquilo que não louva a Deus e que causa tristeza no coração de Deus não faz parte da gente. Nós não podemos praticar, mas é só uma criança. Criança está vivendo um período que a sua memória precisa ser preenchida de coisas que vai refletir lá na frente.
Então, a gente às vezes quer cobrar uma colheita boa aonde fizemos um plantio muito ruim. E amanhã nós iremos chorar amargamente por coisas que era para a gente já estar chorando hoje, cuidando, zelando, mas a gente sorriu, fez vistas grossas, não deu atenção e paga um preço. E pensa que Jesus aceita tudo. E Jesus não aceita tudo. Não está na Bíblia para celebrar a São João, nem a São Pedro, nem a Santo Antônio. Está falando na Bíblia que Ele é o único Deus, digno de honra, de glória, de louvor, de adoração, e diz a Bíblia, e só a Ele servis. Só a Ele servis. Então, por que a gente diz assim, a nossa nação a culpa é da igreja. Não é culpa dos políticos, não é culpa de ninguém a não ser a culpa da igreja. Se a igreja não brilhar, as trevas engolem a igreja, e é o que está acontecendo. Deus nos chamou, igreja tirados para fora. E tem gente que tem só o nome de tirados para fora, mas nunca saiu para fora. Estão enfinhados até o pescoço no misticismo. Pode falar. Existem pessoas que aceitaram a Jesus e não largaram nem o rosário ainda. Existem pessoas que aceitaram a Jesus, ainda tem na carteira santinhos ainda. Existem pessoas que aceitaram Jesus e adotam para a sua vida, para a sua família, costumes pagãos, e Deus não mistura-se com essas coisas. E nós precisamos estarmos atentos a detalhes. Isso quem vai pagar é eu, se permitir, a minha descendência. Sabe por quê? Porque o que acontece hoje você pode até sorrir, mas amanhã as consequências serão gravíssimas. Entendeu? Alguém olhou para um pastor e disse para ele: pastor, como a sua vida é só bênção. Eu vejo que o senhor é só bênção, seus filhos é bênção, seus netos são bênção. Parece que tudo que o senhor toca a mão prospera, tudo que o senhor faz dá certo. Ele disse: não é tão fácil assim. E aí ele contou: meu pai nasceu em um lar que os pais dele viviam debaixo de maldição. Mataram os meus bisavós, e dos meus bisavós para trás foi só miséria. Mas aos 18 anos de idade o meu pai se levantou e disse: eu quero mudança de vida. Eu não quero que essa maldição me acompanhe. E o pai aceitou a Jesus. O pai dele com 18 anos aceitou Jesus. Tudo de ruim ele deixou para trás. E agora ele casou-se e começou a ensinar o seu filho, que hoje é pastor. E ele disse: o meu pai foi o maior influenciador da minha vida. O meu pai me dava como regra ler a Bíblia todos os dias. Meu pai deu uma meta para a gente ler livros paralelos, um livro por semana. Alguém olha para mim hoje e diz: o senhor é abençoado, tudo dá certo. Não é tão fácil assim. Meu pai lá atrás teve que mudar de vida. E a mudança de vida dele refletiu em mim, está refletindo em meus filhos e está refletindo em meus netos. Isso porque ele tomou uma decisão para o lado bem. E se ele toma uma decisão para o lado mal, você vai morrer, seus filhos vão ficar. Qual é o legado que você vai deixar? Era de uma irmã de oração? Era de um irmão de oração? É de uma mãe, de um pai que a Bíblia é falada em casa? Os seus filhos vai ter na sua mente: a minha mãe, meu pai é manso porque aprendeu com Jesus. De que forma nós estamos conduzindo isso? Parece que não vai fazer efeito, mas eu tenho visto tanta
tantas coisas acontecerem, porque as pessoas não estão abrindo os seus olhos para enxergarem, para tirar aquilo que não é de Deus do meio da sua vida, da sua família. Deixe na sua vida, na sua família, só aquilo que agrada ao Senhor. Nos dias de Elias, ali a questão era a morte física. Se meu Deus não responder, eu vou ceder a minha vida para vocês ceifarem ela. Somente se meu Deus responder, a de vocês serão ceifadas. Só que nos nossos dias a morte é espiritual. Por isso que as igrejas estão cheias de caveira. Cheio de caveira. Aí você fica, adora, irmão, ora, irmão, vem, irmão, se alegra, irmão. Caveira não se alegra. Caveira não tem adoração. Isso tem muitas coisas lá para trás que foram feitas, e as pessoas não pediram perdão a Jesus. Tem muita gente que está agarrado ainda. E importa que você entristeça seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, mas que alegre a Deus. É melhor do que você agradar seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, e Deus passar o fio da espada no elo da aliança que você fez. Porque você, para estar nesses lugares, você precisa estar com um propósito. Você está no meio de pessoas fazendo um monte de coisa errada. Tu é representante do céu. Está caladinho, você está errado. Porque você chega num lugar que as pessoas estão fazendo coisa errada. Se você estiver ali, o propósito é dizer: vocês estão errados. Isto aqui não existe biblicamente. E se você for, você vai arrumar uma confusão maior ainda. Então prefira se retirar. É porque o amor, quem ama, é igual a graça. Estou falando da graça, não é por aí? Não, é porque vocês estão pregando a lei. O negócio é a graça. Eles confundem graça com libertinagem. Amor, porque você ama, você vai apoiar libertinagem? Coisas que Deus não se agrada, não existe, né? Então, a gente precisa estar atento a essas coisas. Às vezes a gente diz, eu oro tanto, parece que as coisas não acontecem. Às vezes está agarrado, irmãos. Está agarrado com coisas. Tem gente que a mãe diz assim, meu filho, está vendo essa caneta? Eu estou lá do Pai de Cícero do Juazeiro. Não vou guardar essa caneta aqui para mim. Se foi consagrado ao Pai de Cícero do Juazeiro, o meu amor pela minha mãe permanece, mas essa caneta aqui não vale nada para mim. O nome Pai de Cícero não significa nada. O nome que significa alguma coisa para mim é Jesus de Nazaré, aquele que salva. Mas se o senhor falar isso, a minha mãe não pode me salvar. Meu negócio é com aquele que pode salvar a minha alma. Então a gente precisa estar atento com esse misticismo. Eu estava num culto esses dias, os irmãos viram. Eu estava num culto e fiquei ali. Não vou dizer assim que eu fiquei decepcionado, porque eu já sou vacinado a respeito disso. E não me escandalizei porque eu estou pronto para tudo. Mas eu vi um grupo de crente, quando a mulher falava uma coisa no microfone de horror, pregador falava umas coisas assim de horror, tinha crente que dizia assim, valeu-me Nossa Senhora, crente. Valeu-me Nossa Senhora, bicho, crente. Aí pergunta se eles querem saber de um culto como esse, para aprender. Eles não querem. Aonde que estão aprendendo? Também não sei. Provavelmente, se eles não vêm apreciar o culto de ensino da palavra, eles não têm interesse pela palavra também no seu próprio lar. Então a fachada fica de crente, mas crente, eles não têm nada. Você entendeu? Então não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É aquilo que eu sempre falo, nós estamos hoje gerando nas igrejas, vou falar de um modo geral, uns crentes muito fracos. Porque só existe crentes fortalecidos se você conseguir fazer a explanação da palavra e eles aderirem à pregação da palavra. Eu posso sapatear aqui a noite inteira com vocês e falar aqui 1.500 línguas estranhas e entregar para cada um de vocês 10 profecias. Isso não muda nada na vida de vocês. Agora, se vocês ouvirem uma palavra, pelo menos Jesus dizendo assim, eu te amo e enviei o meu filho Jesus para morrer por você. Deus dizendo, eu te amo e enviei meu filho Jesus para morrer para você. Quando você recebe ela, você diz, Jesus me ama, Deus me ama.
Jesus morreu por mim, e quem deu a vida por mim, eu dou tudo por ele, não abro mão dele. Pode vir o que vier. Não precisa nem muita coisa, mas fora disso não passa de balela. Por isso que os crentes estão vazios. Então eles andam procurando, a gente vai voltar aqui no texto, promoção. Aonde que tem uma promoção? É assim, vamos lá na minha igreja, o pastor da tua igreja revela? Não, ele dá palavra. Não vou não. Quer dizer, que modelo de crente é esse que aceita a revelação humana, mas não aceita a palavra do próprio Deus? Está errado, e errado feio. Tem coisas erradas e muito errado. Então, meu Deus do céu, onde que a gente vai parar? Aí o misticismo toma conta, sabe por quê? Porque em muitas igrejas por aí, acende luzes e mais luzes e piscam luzes e mais luzes, enquanto esta luz aqui, nestas igrejas, estão apagadas. As igrejas estão precisando acender novamente a luz da palavra. Porque a luz que acende e apaga, azul, amarela e verde, vai trazer brilho no teu rosto falso. Na mesma hora que está verde, vai estar vermelho. Vai parecer a sua roupa, seu sapato bonito. Mas quando esta luz aqui brilha no nosso coração, há transformação de vidas. Então, ainda que nós fiquemos aqui em meia dúzia de crente, eu fico aqui com meia dúzia de crentes amantes da palavra de Deus. Agora veja só, meus irmãos, para a gente dar continuidade aqui. E os irmãos podem interromper, tá? Podem interromper a qualquer momento para você colocar a sua posição, pensamento seu, uma experiência sua, tá? Observe. Davi estava fazendo a coisa certa, a presença estava ali, o povo, 30 mil homens, é gente demais. Todo mundo obedeceu ao rei, veio conforme ele convocou, estavam ali. Só que Davi não percebeu uma coisa interessante. A primeira é que a arca foi feita para andar nos ombros dos levitas. Deus fez a arca para andar no ombro dos homens, dos seres humanos. Ela estava em um carro, sendo puxada pelos bois. Primeiro ponto que Davi não parou para analisar. Tiraram a responsabilidade dos ombros, que é o que muita gente está fazendo, e colocando em alguma coisa. E Davi não enxergou a outra coisa mais perigosa ainda. Quem fabricou o carro não foi os filhos de Deus, os servos de Deus. Os bois não pertenciam ao povo de Deus. Quem fez tudo isso foi os filisteus. E estava entrando dentro dos termos de Israel o que o mundo implantou. Você está entendendo o perigo aqui? Era para chegar até a divisa. Davi disse: não, vocês mandaram até aqui, daqui para frente somos nós que vamos conduzir, conforme ele orientou na sua palavra. Não era para ser assim? Tira do carro, daqui não entra. Mas Davi não caiu na bobagem. É legal, porque quando o peso está sobre os outros, nós folgamos porque nós não sabemos do peso. Só quem sabe a dor de um filho que está nas drogas é uma mãe que é crente e chora 2, 3, 4 horas da madrugada pelo filho que não sabe aonde está usando droga. Ela sabe a dor. Por quê? Porque o peso está ali sobre os seus ombros. Mas essa irmã que tem um filho viciado, que vive pelo mundo usando droga, ela não sabe nem onde anda.
Se ela conversar com a outra irmã que não tem nem filhos, a outra irmã, vamos orar, irmã, mãe não leva em consideração em nada, sabe por quê? Porque o peso não está no ombro dela, está no ombro da mamãe. A mamãe sabe quanto dói ver alguém que passou 9 meses no seu ventre, criou, quem sabe vacilou em alguns pontos, e agora está aprontando o mundo afora, sabendo que a qualquer momento a notícia pode chegar dizendo: assassinaram seu filho, acabaram de executar o seu filho. Imagina para uma mãe. E às vezes, não todos os casos, mas alguns casos aconteceram porque nos momentos de correção foram passados a mão. A gente erra demais nisso aqui. Momentos de correção é correção. Não passe a mão. Sabe o que é muitas vezes? Falta de limites. Nossos filhos, eles têm que ter limites. Nós temos que determinar limites. Sai dos limites, se acham dono do seu próprio nariz. Quem liberou é quem paga o preço, porque ele não está nem aí, já está viciado. Para ele tanto faz morrer como viver. Não tem nem uma valia, viver ou morrer, para ele está perdido. Mas a mãe que deu a luz a ele, essa chora amargamente, essa sofre, dia e noite. Então, é esses cuidados que nós precisamos ter para não fazermos esta colheita tão ruim para as nossas vidas. Eu disse aqui outro dia para os irmãos que nós estamos gerando uma geração de crentes tão fracos espirituais. Vocês acham, meus irmãos, que essas dor de cabeça que os pastores estão tendo, de arrebanhar, irmão, ovelhas, ela não tem dificuldade de estar em rebanho. Só que porcos, ele tem dificuldade. Entendeu? Ovelha não. Aí você vê pessoas com o nome de crente que não se encaixa na característica de ovelha. Isso é muito perigoso. Eu falei outro dia para os irmãos aqui que os pastores de Israel, eles no tom da voz dele, as ovelhas conhecem e veem aonde ele está. É por isso que o crente, ele é comparado na Bíblia como uma ovelha. Ela precisa ser guiada para o bebedouro. Ela precisa ser guiada para o pasto. Ela precisa ser protegida por conta dos lobos. O que está acontecendo hoje é que ovelha virou porco. Algumas pessoas, se você disser que eles não são ovelhas, eles vão ignorar, vão achar ruim com você. Por que porcos? Porque porco não tem paladar. O porco você pode dar uma pizza mais gostosa que for para ele, e depois você pega cocô, ele come, e para o porco a pizza e o cocô é o mesmo sabor. O porco não tem paladar. Você entendeu? É a mesma coisa do crente. Quando o crente, ele entrega a sua vida para Jesus, mas não entrega ela de verdade, abandonando essas coisas, a gente fica um porco. E Jesus diz assim, que não é para lançar as pérolas aos porcos. Por que não lançar as pérolas aos porcos? É porque tem assuntos que você não pode falar para os porcos. Porque o porco, ele tanto come a boa palavra que é a pérola, aí ele sai daqui, ele vai ver coisas indecentes, falar coisas indecentes, pisar em lugares indecentes. Ele não tem uma postura, ele não sabe de que lado ele está. O que a Bíblia está nos orientando, não lançar pérola aos porcos, é deixa aquela palavra revelada de bênção para você falar quando estiver as minhas ovelhas, para eles saborearem as pérolas que eu tenho para eles. Entendeu?
Porque eles não vão valorizar. Até que se a palavra for de agrado, eles vão dizer, recebi essa palavra. Oh, que palavra. Porque não chamam ele para uma correção, para uma mudança de vida. Então prestou. Mas quando eles saem, eu vi agora, um vídeo, eu estava vendo, mandado para mim, do Zeca Pagodinho, dizendo assim, não tem como largar o boteco, não tem como largar, né, prostituição, essa vida. Esse mundo oferece uma coisa muito boa. E eu tenho certeza que Deus é um cara, bem assim, ó, que Deus é um cara legal, que vai lá no céu preparar um botequinho e vai dizer assim, Zeca, esse boteco aqui é teu. Veja só. Porque o Satanás é exatamente esse ponto que ele quer que o ser humano pense. Não, Deus é um cara legal. Para começar, quando o ser humano se dirige ao Senhor como um cara, esse aqui já não tem um pingo de temor a Deus, porque ele não é cara. Cara se diz com os parceiros da gente. Ele é um ser supremo. Ele é o grande. Ele é o todo-poderoso. Ele é o Criador. Agora veja só a filosofia do cara. Eu pratico tudo errado, mas eu não quero consequência na eternidade daquilo que eu pratiquei. Eu quero que Jesus prepare para mim um boteco lá no céu. Mas para aí. Você entendeu? Então aqui eu vou fazer conforme eu quiser, mas a colheita eu não quero essa que eu estou plantando. Eu quero outra. Não existe, até porque Deus, Ele é justo. Justo. E se Ele fizer isso, Ele é injusto. Então observe só, eu estava falando para os irmãos aqui, esses dias, a gente comentando, não sei mais com quem, e como nós estamos vivendo uns dias tão difíceis, irmãos, tão difícil. E se prepare para isso aqui piorar, ó. Isso aqui piorar. Se prepare para isso aqui piorar. Vai piorar, porque cada vez mais você vê que não tem mais peso a palavra no coração das pessoas, no ouvido das pessoas. Não tem mais peso, irmão. Se você disser, eu preciso fazer uma reunião com as irmãs, pode convidar, irmão Wagner. Se vier todas, eu dou minha cara para você abater. Não vem. Você entendeu? E principalmente se ela dizer assim, eu tenho algo para tratar com as irmãs, para ajustar para o crescimento da obra. Aí que não vem, o diabo pula no meio e diz, não vai, não vai. E tem um monte de crentes mortos e diz, é verdade, eu vou fazer a vontade do diabo e eu não vou lá. Porque somar para o crescimento, não querem. E aí nós vamos gerando uns crentes fracos, que a luz dele não brilha mais. Não brilha. E não querem aprender também, irmãos. Não querem, não adianta você falar nada. Palavra foi deixada para nós, pastores, e para mais uma meia dúzia. Para a grande maioria, palavra não. Você pode pregar, ensinar, mostrar, dizer, leia aí, leia comigo, confira comigo. Você pode mostrar, amanhã o comportamento é exatamente o mesmo comportamento. Então, se a palavra não pode, ou ela pode, mas não deixam ela fazer o efeito, não é eu falando o que vou fazer, porque a minha fala não tem mais poder do que a palavra. Se esta palavra aqui, que até mortos ouvem a voz de Jesus, e a pessoa que está aqui não quer ouvir, não quer aprender, essa pessoa já está para lá de morto. Vocês entenderam a gravidade? E o que é que os crentes fracos eles fazem? Primeiro, o crente fraco, ele nunca assume que ele está fraco. O crente fraco, ele prepara a sua mente para ele achar que ele é forte por conta própria, ele faz um julgamento. Não, eu sou um crente top. Pronto. Fala o que falar, me ensina o que ensinar, eu sou top e pronto. Bola isso e pronto. Só que, ao invés de servirem a Jesus, estão servindo ao diabo. Porque em nenhum lugar na Bíblia nós encontramos que os filhos da luz são os filhos desobedientes. Eles são obedientes. Mas não pode o filho da luz ser tão ruim assim como o próprio Jesus, que é a luz.
Está errado, é por isso que morrem espiritualmente. Porque se não tiver essa comunhão com Jesus, se não obedecer os preceitos estabelecidos por Jesus, a gente vai levar uma vida de aparência. Ah, estou lá, eu estou na igreja, eu estou aqui, isso não quer dizer que Jesus está em mim. A minha preocupação não é você estar aqui, é Jesus está em você. Aqui é a diferença. Existem crentes tão fracos. Eu vou dar um exemplo dos que eu vi por aí. Tão fraco, que é assim, ó. Os filhos ou filhas viajam. Aí os filhos chegaram, às vezes não quer nada com Jesus, ou existe muito, o neto, o sobrinho, existe alguns assim. Cheguei na casa da tia, na casa da mãe ou na casa da avó. A avó é crente, ou a tia, ou a mãe é crente. Aí, aquela crente, de vez de ser luz forte para brilhar ali, e dizer, meu neto, você que veio de longe, minha neta ou meu filho, vamos para a casa do Senhor, como meu pai toda a vida fez, como meu sogro toda a vida fez e faz. Vocês não vão não? Então a comida está na panela, eu vou adorar a Jesus e daqui a pouco eu chego. Vocês querem ir comigo? Não, então vocês ficam aqui. Quer dizer, se eu que sou luz não conseguir arrastar vocês para a luz também, não vai ser vocês que são trevas que vai me arrancar para vocês. Mas o que estão fazendo alguns crentes? Aí chegam e tem deles que compram cerveja. Aí diz, mãe, ou vó, ou tia, faz comida aí, não sei o quê. Aí a irmã fica, serviçal de Satanás. Mas não está aqui dentro de casa, está lá na frente da casa. A frente da casa... Ah, Jesus, que falta de compreensão das coisas de Deus. Aí a gente fica, Jesus não quer batizar com o Espírito Santo, aonde não sei o quê, e não sei o quê. As pessoas estão trazendo coisas, irmãos. Imagina. Aí aquela serva do Senhor, que era para, ao invés de estar dizendo, não, Jesus é nessa casa, Jesus é quem comanda aqui, e eu como serva dele, eu como servo dele, eu tenho que fazer conforme ele me ensinou na sua palavra, aí cede. Aí passa os vizinhos, e aí você já não tem mais nome, diz, olha lá como é que está a casa do crente. Se for para mim ser crente, para ser daquela forma ali, aquele monte de gente bebendo na frente da casa dela ou dele, eu não vou ser crente nunca. E por que não dizer que alguns ligam até som com letras profanas? E aí você pergunta, cadê a luz daquela casa? Nós vamos ganhar quem para Jesus? Só que no dia de culto eu vou no culto e glória a Deus e aleluia, está tudo certo. Está tudo certo, irmãos? Aonde que Jesus estava quando você estava lá servindo a Satanás? E Jesus disse, não pode servir a dois, porque você há de agradar um e desagradar o outro. Não tem como servir a Deus e a Mamon. Ah, mas é porque é meu neto, pastor, eu gosto tanto do meu neto. Você quer mais uma cerveja, meu neto? Deus me chamou para ser pregoeiro da palavra, para eu falar do amor dele. Não me chamou para ir buscar cerveja na geladeira e dar para meu neto, nem para meu filho, nem para seu ninguém. Então, eu nem sirvo, que eu não sou serviçal de Satanás. E no ambiente que está sob a minha responsabilidade, a luz que brilha é Cristo. E aquilo que afronta a Cristo, eu não quero na minha casa, nem perto de mim, e nem de frente da minha casa. Quanto mais longe de mim, melhor. Porque quem me ama vai me ajudar a se aproximar mais de Jesus, e não vai me afastar de Jesus com suas atitudes. Vocês entenderam? Então, a situação de Davi, o carro veio lá dos filisteus, e ele está feliz, todo mundo contente, achando que era culto. Eita, olha a presença. Nem em todo ajuntamento de pessoas falando no nome de Deus, ele está presente, irmãos. Nem em todo ajuntamento de pessoas falando em nome dele, ele está presente.
Ele está presente aonde há pureza de coração, sinceridade diante dele, corações contritos e aquebrantados diante de Jesus. Jesus se manifesta e está no meio deles. Não, parecia um culto top. 30 mil homens. Culto top, o culto dos varões. Gerou o que esse culto? Gerou morte. Esta é a palavra que Deus me manda falar nessa noite para nós, é para você, é para nós. Veja a forma que você está procedendo. Porque se já não gerou, não vai demorar para gerar mortes com estas coisas. Deus não quer saber de nada que vem do mundo, Ele não aceita, irmão. Ele não aceita e ponto. Ele não quer e ponto. Ele não aceita. A não ser que você seja casada e o seu marido não é crente, ou o homem é casado, a esposa não é crente, ela pode. Você não pode forçar ela a se converter, ela pode. Porque como vocês são casados, ali fica. Agora, aonde você tem o poder de governo e você permite, cobranças seríssimas virão do Deus que não se mistura com as trevas. Cobranças seríssimas virão. E aí Uzá, quem sabe Davi ficou olhando e disse: rapaz, eu estava tão bem intencionado, eu achei tão legal o que os filisteus fizeram, carrinho novo, esses bois puxando o carro, mas agora Uzá está morto. Quem deu a ordem foi eu, quem determinou foi eu, a culpa cai em mim, no cabeça. Então, diz a Bíblia, o texto que nós... E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Ele disse: eu não vou tirar ela daqui, não. É melhor deixar ela quieta. É como se fizesse assim, ó. Se é Deus ficar falando no nome de Jesus, andar com a Bíblia debaixo do braço, mas a minha conduta é conduta de pagão, é melhor eu deixar quieto esse negócio aqui. Eu vou lá, eu vou sair fora, vou buscar conselho, vou ver o que eu posso fazer para eu consertar, para fazer de forma correta. Porque é aquilo que o Francisco disse, é pesado, é. O que você está fazendo aqui? Você está aqui, mas está com vontade de beber, com vontade de fumar, com vontade de se prostituir. Não é só vontade, às vezes fazendo. Aí fica aqui com as coisas do mundo. Aí nem curte o mundo e vai para o inferno. Essa é a realidade. É duro dizer no culto, né? Vai para o inferno, mas é o destino. Se não se converter, vai para o inferno. E o pastor que não fala essas verdades vai também para o inferno. Vai ser o primeiro que vai estar lá. Ele e aqueles que ofereceu portas largas e as pessoas entraram. Isso se chama iniquidade. É aquilo que eu sei que Deus não gosta, mas não dá nem temor mais em mim. Está tão normal. Eu já fiz tanto, Ele não me matou ainda, eu vou continuar fazendo. Aí a iniquidade. Só que naquele dia ouvirá do seu Senhor: apartai-vos de mim, vós que praticais exatamente o ponto que a gente não abandonou. Agora imagina só, ele teme ao Senhor, ele viu que estava errado, disse: agora complicou. Nós temos que deixar essa arca aqui mesmo, porque se tentar mexer, pode morrer mais gente, o prejuízo pode ser maior ainda. Aí ele pega a arca
e põe a arca na casa de um homem chamado Obed-edom. Só que a gente lê assim, a arca ficou na casa de Obed-edom, e Obed-edom foi abençoado, e tudo que ele tinha prosperou. Parece tão fácil, né? Só que não é tão fácil quando nós olhamos para o cenário. Imagina a arca chegando na casa de Obed-edom, e os vizinhos dizendo: Obed-edom, larga esse trem, o Uzá acabou de morrer. Não pensa nesse contexto, porque a gente, né? Deus abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele possuía, mas imagina as afrontas, as coisas que ele ouviu. Você entendeu? É exatamente o ponto que o Tarso falou. Aquele ponto ali. Ah, porque não tem amor, porque não sei o quê, isso aí vai destruir a ele, isso aí não tem nada de Deus, porque como é que ele não veio, entendeu? Foi certamente, imagina o cenário da arca chegando no terreiro, na frente da casa de Obed-edom. Se tinha vizinho ali perto, com certeza abandonou até a sua moradia. O quê? Eu vou tocar em um caixote que só em tocar o cara já é rachado no meio? Então é longe. Só que uma coisa é tocar nas coisas santas quem é santo. Outra coisa é tocar nas coisas santas quem é profano. Você entendeu? Há uma diferença. E a Bíblia não relata que Obed-edom era isso, era aquilo. Depois a gente vai ver em algumas passagens, ele no templo, ele não quis mais nem abandonar a arca, ele foi ser porteiro lá em Jerusalém. Quando a arca saiu da casa dele, ele seguiu atrás, não vou ficar sem ela mais não. É a pessoa que verdadeiramente reconheceu e recebeu a presença na sua casa, Ele não quer mais viver aquela vidinha que ele vivia, irmão. Não quer mais. E Obed-edom, quem sabe, ouvindo as pessoas dizendo: rapaz, se trouxer esse imóvel aí para dentro da casa é morte. É morte. Para quem não conhece Deus. Mas para quem conhece Deus é prosperidade, irmão. Muda de forma trágica a trajetória da história quando a arca vai para a casa de Obed-edom. Saiu da casa de Abinadab, ficou 20 anos lá, não foi? Não aconteceu nada. Segundo os estudiosos, falam que ele estava lá na sala. Diz que Abinadab não estava nem aí para a arca. Do mesmo jeito de um monte de crente. 20 anos dentro da igreja, não está nem aí para a palavra, não está nem aí para aquilo que é ensinado. Aí apareceu um novo convertido, Obed-edom. 3 meses foi o suficiente para Deus mudar toda a trajetória de Obed-edom. Se ele fosse alguém como fosse hoje, meu Deus do céu. Fosse hoje, os crentes que eu conheço hoje, era a arca entrando pelaquela porta e os irmãos se suicidando aqui para baixo, pulando ponta cabeça. Uma grande maioria ia morrer. Preferiam morrer pulando aqui de ponta cabeça. Sabe o que é isso? É que em muitas vidas e em muitas famílias, Jesus já foi expulso. As atitudes das pessoas e o misticismo que trouxeram já expulsaram Jesus faz tempo. É por isso que ele procura os verdadeiros. Sabe por quê? Porque ele está doidinho que um drogado, um traficante, uma prostituta olhe para ele e diz assim: Jesus, eu não valo nada, eu não tenho nada, a minha vida está só os cacos, mas esses cacos eu coloco na tua presença, faz de mim um vaso novo. É isso que ele quer. Porque, irmãos, quem mais está dando trabalho hoje em igreja e no mundo, os maiores profanos, não é quem nunca conheceu Jesus, são os desviados. Já observaram? Foram pessoas que foram criadas na igreja, quando chegou a uma certa idade, vazaram fora da casa do Senhor, profanam, pinta e borda. E aí está faltando homens de Deus para dizer: toma vergonha na cara,
E deixa a palavra entrar no teu coração, rapaz, para mudar a tua vida, para ver se a tua alma vai ser salva. Só que o que estão fazendo? Quem trata é Jesus. Então vem aqui, meu irmão. Fique de pé, levante a mão, porque Deus está com você aí. Lalaiá, lalaiô. Jesus é o Senhor. Diga comigo, lalaiá, lalaiô. Diga. Lalaiá, lalaiô. Jesus é o Senhor. Aí quando sai, na porta da igreja, dentro do carro, acende um cigarro. Lalaiá, lalaiô. Jesus já se afastou, porque a fumaça já chegou. Esse não é o Jesus que eu prego. O Jesus que eu prego é aquele que, quando um ser humano ouve a voz dele, se derrete em humilhação na sua presença, reconhecendo a sua grandeza e a sua majestade. Então, que Jesus é esse? Fala, e as pessoas não mudam de vida. Olha, porque Deus está dizendo com você. O cara bebe, fuma, bate na mulher, espanca filho, pinta e bota, um demônio dentro de casa. Aí o profeta diz: eis que eu tenho um projeto na tua vida. Mentira, irmão. Se é Deus falando, é muda de vida, para eu fazer de você uma nova criatura. Daí eu vou usar você. Estão desgraçando o povo com falsas mensagens em nome de Deus. E Deus aqui não poupou nem o cara que era segundo o seu coração, irmão. Agora imagina eu e tu. Imagina eu e tu. É sério, é grave a situação. Aí as pessoas vão ficar assim. Ixi, veio uma irmã aqui no culto, saiu de uma igreja aí e queria mudar para aqui. Falou para uma irmã nossa aqui. Aí eu queria ir lá para o pastor Josias, eu ouço ele lá no rádio, eu gosto da mensagem dele. Mas no rádio eu estou falando para não crente. Para crente a gente tem que dar feijão, arroz, carne, caldo de mocotó se for preciso. Entendeu? Comida forte. Aí a pessoa chegou aqui um dia, eu estava naquele dia, sabe? Pregando uma mensagem, mais ou menos assim, de verdades bíblicas. Aí a pessoa saiu para fora, chegou ali da fora e disse: eu que não venho mais aqui. Quer dizer, eu estou procurando um lugar que me aceitem com a minha bagagem de tranqueira, de tudo que não presta eu vou trazer comigo. Aqui não. Você pode até chegar com a sua bagagem de tranqueira aqui, mas aqui é o lugar que Jesus quer arrancar essa bagagem sua de sujeira, jogar fora, porque o fardo de Jesus é leve. Entendeu? Só que as pessoas não estão ouvindo mais dessas verdades. E alguém está dizendo assim: acho que o povo hoje não quer se converte mais, não é como antigamente. É porque na verdade não é o povo tanto. É porque é as mensagens que mudaram, irmãos. Assim, aí, deixa eu pegar um exemplo. A irmã Marilda briga com a Neuza. Aí eu estou pregando aqui, ó. As duas estão brigadas. Aí estão sem se falar. Aí o Espírito Santo usando. O Espírito Santo usando. Como é que ele se dirige? Se dirige assim, ó. Ei, meu irmão, o pregador sem saber nada veio de fora. Quero dizer uma coisa para você. Que se você não tiver em comunhão com seu irmão, Deus não vai cumprir as promessas na sua vida. Aquela pessoa vai ficar aqui, né? E vai ficar ou não vai ficar? Ixi, eu estou sem falar com a irmã. Mas o pregador está falando a verdade, né? Porque Deus não se agrada, porque Deus não sei o quê, porque Deus papapá, e e tá. A pessoa o quê? Aí o coração vai ouvindo, porque a palavra de Deus é o martelo que esmiuça a pedra, a penha. Por mais duro que seja o coração, ele vai batendo, uma hora, aí a pessoa fica toda constrangida, né? Aí chegou, irmã, aquele dia lá a gente se desentendeu. Eu queria que a irmã me perdoasse. Não, irmã, está perdoada. Eu quero pedir perdão para a irmã também. Aí me perdoe. O efeito da... Aí Jesus, yes! Aqui não, Satanás. O meu povo é assim. Eu não estou dizendo que o meu povo não erra. O que eu quero dizer, Satanás, é que o meu povo erra, mas se conserta. E os seus nunca se consertam. Agora lá vem a mensagem do inferno. A mensagem do inferno.
Aí a irmã está brigada. Eu estou falando de coisa simples, mas pode ser coisa grave. Está traindo o marido, a irmã, está traindo o marido. Aí o pregador falso, aí tá aqui, eu quero dizer para você que não importa o que você fez, não importa quem você é, não importa o que você vai deixar de fazer, eu quero dizer que Deus, Ele vai cumprir. Opa! Agora olha só, viu? Aí aqui, irmã Isabelle, olha ali para aquela irmã e diga para ela: cada promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. A irmã Isabelle, cada promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Diga para ela, Isabelle, nenhum filho teu vai morrer. A Isabelle, nenhum filho teu vai morrer lá. Ela vai permanecer fazendo inimizade, porque ela entendeu, sem conhecimento, ouviu a voz de Satanás e pensou que era a voz de Deus, e vai permanecer ruim, birrando, falando mal, sem comunhão, vai ficar naquela mesma situação. Aí diz assim, e o Satanás vai mais além, viu? E ai daquele que tocar em tu, pronto. E não mexe comigo não, tá vendo? Deus revelou. Demônio é ele, demônio é ela. O anjo aí não cresce, não se desenvolve. A palavra de Deus nunca é para amaciar o meu ego. A palavra de Deus é para nos confrontar. No dia que a palavra deixar de me confrontar, eu sei que algo está errado com a palavra, pastor. Não, comigo eu preciso aceitar Jesus de novo, porque a palavra dele confronta mesmo. Aí eu não vou ficar aqui não, porque, vixe, a mesma coisa, o pastor chama atenção. Meu Deus, que arrogância. Palavra como essa aqui, é arrogância. Não é mais Jesus falando. Jesus falando é se disser que você vai ter isso, que permaneça fumando. Um dia eu falei assim, Jesus é tão bom, ensinando lá embaixo. Jesus é tão bom, irmãos, que eu não sei como é que um ser humano deixa de servir a Jesus por causa de um cigarro, de bebida, disso e daquilo. Ele falou para mim na porta da igreja, bem que áspero, viu, comigo. Mas, meu irmão, não falei com você não. Mas por que você está dizendo isso comigo? É porque eu sei que o senhor sabe que eu fumo. Eu digo, não, foi bom que você falou, que eu não sabia. Você acabou de confessar. Aí eu fui, pastor, porque o demônio está na minha casa, eu fui na casa. Quando cheguei lá, sabe o que aconteceu? Cheguei lá, estava escrito, Deus é fiel e não sei o quê. Eu cheguei lá, quando eu cheguei lá, a sogra dele e a mulher dele. Senhor pastor, ele escreve Deus é fiel, mas ele não honra Deus como ele escreve. Isso aqui é um demônio. Aí ele na frente do pastor, eu disse, na frente do pastor mesmo, você toma vergonha na cara. Então, isso é para os irmãos terem noção do nível. Então, aí a gente começa a falar uma mensagem dessa aqui, o que acontece, eu disse, meu irmão, porque ele queria que eu dissesse, eita, infiel de Jesus, infiel de Jeová, Deus gosta de você, demônio. Não, ele queria que eu profetizasse. Deus gosta de você, treva. Ele rejeita os outros, mas você é um menininho, uma coisinha linda de Jesus. Mas eu disse, meu amigo, toma jeito na sua vida, moço. Entrega a sua vida para Jesus de verdade. Casa-se com essa mulher. Dá exemplo aos teus filhos. Pergunta se veio aqui mais. Entendeu? Aí aconteceu do outro, meu irmão, você é solteiro, por que você não batiza? Então, pastor, desde o tempo do taquine que eu estou tentando, e não sei o que, é que de vez em quando eu caio, eu vou agarrar em Jesus, você não cai não. O homem cai, Jesus nunca cai. Anda com ele. Por que as pessoas caem? Porque abandonam Jesus, aí caindo, cai mesmo. Anda com Jesus, que você não cai. Aí, 2 meses crente, e aí, meu irmão, como é que você está? Eu precisava disciplinar você para batizar. Caí de novo esse mês. De novo, irmão? Não, mas se firma. Aí ia lá na frente e reconciliava de novo. Aí, 3 meses. E aí, meu irmão, vou discipular você para nós batizar você. Já ia batizar de novo, mas você acredita que semana passada eu vacilei de novo? De novo, irmão? Na 3ª vez que ele veio falar para mim que caiu, eu falei, caiu não, você nunca se levantou, você está deitado desde a primeira vez. Não, pastor, que a gente vai para a igreja, ouve o senhor falar aquelas coisas, a gente se emociona assim, a gente sabe que é verdade, mas quando a gente sai lá fora, as mulheres dão umas bobeirinhas para a gente cai para dentro. Aí eu fui pregar na Batista, quando cheguei lá, ele estava lá. Aí eu fui lá na presbiteriana, quando cheguei lá, ele estava lá.
Aí eu estou pensando essa semana ir lá visitar o padre, talvez ele esteja lá. Porque as pessoas querem mudar de lugar e atribuírem as suas culpas a terceiros, mas não querem assumir o peso da presença sobre os ombros. Então, esse dia saiu um povo aí, né, daqui. Por quê? Porque não aguenta, porque eu aqui não aliso. Entendeu? Crente ficou aqui dentro, fofocando, irmão, falando coisa que não viu. Disse-me disse, causando polêmica, confusão entre os irmãos, vai apanhar de Bíblia. Me mostra na Bíblia um texto, Jesus dizendo, eu amo aqueles que maldizem. Me mostre. Se você mostrar na Bíblia, Jesus dizendo, eu amo aqueles que andam fuxicando. Então, se a Bíblia é para nos confrontar, eu estou aqui com a Bíblia para confrontar de verdade. Aí a pessoa vai se afastando, se afastando, se afastando. Porque, irmão, a verdade, ela dói demais, mas ela sara, não é isso? Então, eu sou aquele tipo de pregador, diante de dizer que Deus vai te abençoar, eu tenho que dizer para você, consertar, se endireitar para Ele te abençoar. Eu não sou daqueles que vai direto na bênção, pulando tudo que precisa se consertar. Não é assim? Quando você vai receber uma visita especial na sua casa, você deixa a casa sem varrer uma semana? Louça para lavar em cima da pia? Quando você vai receber alguém, não precisa ser nem tão especial, ele te avisou. Olha, domingo estarei aí. Você vai caprichar. Você vai comprar um produto, você vai lavar banheiro, você vai trocar a sacola do lixeiro do banheiro, você vai lavar o tapete, vai trocar, se tiver um jogo de tapete novo, você vai colocar outro tapete. De preferência, você vai botar uma taça que talvez você nunca usou, os talheres mais bonitos que você tem na sua casa. Você vai fazer isso para receber alguém. Há uma organização para você receber alguém. Aí as pessoas estão pulando essa parte. Você vai receber, não precisa se organizar. Por que é difícil acatar a palavra? Porque antes da bênção, você precisa se organizar para recebê-la. Por quê, pastor? Porque Deus não está preparando. Deus já preparou. A pergunta é se você já está preparado, mas Deus já preparou, já faz tempo. Então que cada um de nós venhamos pensar nisso. E eu ia ler alguns textos aqui de apoio, mas não vou ler. Mas eu vou deixar só uma parte aqui do primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo 16, no capítulo 16, versículos 1, versículo 2, ele é levantado a rei. E aí poucos versículos, ele é ungido, né, por Samuel. Poucos versículos, a partir do versículo 11, ele é chamado para expulsar um espírito maligno da vida de Saul. E a Bíblia diz que um espírito do Senhor saiu dele e entrou nele da parte do Senhor um espírito mau. Pastor, e Deus tem um espírito mau? Não. Da parte do Senhor, um espírito mau que entrou em Saul, é que Deus, quando ele dá ordem até para o inferno obedece. Deus retirou o seu espírito e deu ordem ao espírito mau, para o espírito mau perturbar Saul, para ele ver o quanto a pessoa sofre quando não tem o Espírito de Deus. É isso. Entendeu? O espírito mau da parte de Deus que foi enviado para Saul não é de Deus, é que Deus deu ordem. Por isso que é da parte de Deus, porque foi Deus que enviou. Aí chamam quem? Davi para ir lá, esse menino, Davi, para ir lá. Aí ele vai. E o Saul, né? Depois que ele foi ungido por Samuel, que Saul ficou sabendo, o Saul tentou a todo custo, o maior inimigo de Saul era Davi. Talvez Davi não tinha ele como inimigo, porque teve a oportunidade para matar
e não matou, temendo a Deus, né? Teve ele como um adversário, quem sabe. Mas eu acho tão interessante que quando o espírito maligno se apossou de Saul, eu estava analisando aqui, irmãos, para a gente encerrar, é que Saul andava com a baita de uma lança, rapaz, afiada. E diz os historiadores que o bicho era bom na lança, que ele alcançava com a lança distância até de 25, 30 metros de distância. Não é nem todo mundo bom na pistola que acerta. E Saul acertava com a lança, no alvo. E era esse homem que Davi tinha que ir lá para a casa dele, para o palácio. O bicho só andava com escudo, com capacete, o bicho andava adornado para a guerra mesmo. E é esse homem que o Davi vai lá na casa dele. Eu estava analisando, chegou lá com o quê? Com uma harpa. Esse estudo a gente deveria ter dividido em 2, 3 partes. Eu estou pulando para chegar aqui só para encerrar para os irmãos. Ele chega diante de um camarada que está bem armado, camarada, mas ele chega com a arma. Aí eu estava analisando, tem muita gente que chega aqui e trazem lança, irmão. Se você abrir a boca para ele de forma errada, ele vai ultrapassar você com a lançada que ele vai te dar. Só que quando o mensageiro falou a respeito de Davi, eu conheço o filho de Jessé, um homem sisudo em palavra, um homem poderoso. Quando vai encerrar a fala do servo de Saul, vai dizer assim: e Deus é com ele. Isso que eu achei interessante. Porque ele ser sisudo não incomoda. Ele ser alguém de valor, alguém valente, isso não incomoda. O que incomoda é essa última parte. E Deus é com ele. Essa é a parte que mais incomoda. Porque enquanto nós nos reunir e tiver escudo, lança, capacete, não é culto, é guerra. Agora você entendeu porque que há uma luta? Porque ainda não chegamos na fase do culto. Ainda iremos chegar em nome de Jesus. Ainda estamos em guerra. Só que eu convido os irmãos para trazerem a harpa. Enquanto alguns chegarem aqui com lança, nós vamos trazer a nossa harpa. E o espírito mau vai ter que sair. Ele não vai resistir à adoração daqueles que andam com harpa para adorar ao Senhor. Aí Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, é que as nossas armas, as armas da nossa milícia, não é da carne. A gente às vezes quer guerrear no mesmo nível. Não importa se ele está com lança, irmão. Mas pastor, o que ele falou, o que ela falou, não importa, leve a sua harpa. Quem está com lança está com espírito maligno, mal na vida dele. E quando nós que vamos trazer as nossas harpas estiver louvando ao Senhor, o espírito do mal não vai ficar ali, vai bater em retirada e Deus vai fazer coisas grandiosas. E Saul sofria tanto que ele pediu a Jessé para Davi ficar perto dele, com ele. É por isso que as pessoas estão sofrendo, porque trocaram a harpa pela lança, pela pedra, pelo escudo, não para se proteger do mal, mas para se proteger até da palavra genuína de Deus. As pessoas se escondem atrás do escudo e dizem:
Isso é da forma que eu tenho na minha mente, ninguém vai mudar eu, palavra nenhuma vai entrar no meu coração, vou permanecer do mesmo jeito, vai permanecer do mesmo jeito, mas com espírito imundo. Mas Deus está levantando um novo exército, com harpas na mão para louvar, e o espírito do mundo não vai resistir, o espírito mau vai sair, e Deus vai se manifestar de forma gloriosa. Se coloque de pé para a gente encerrar.